Exemplo 3. No exemplo 3, então, eu vou considerar z como sendo uma função de xy, como no caso no exemplo anterior, e aí dado implicitamente por essa equação aqui. E eu quero expressar a derivada da z com relação a x em termos de x, y, z. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o mesmo raciocínio do anterior e derivando esta equação aí em função de x, de y, de z, tá? Ou então usar a expressão que a gente obteve antes, né? O que a gente obteve? A gente obteve que a derivada de z com relação a x é menos a derivada da f com relação a x sobre a derivada da f com relação a z, né? A gente viu que isso é satisfeito, não é? Então, a derivada da z com relação a x no ponto xy vai ser quem? Vai ser menos a derivada da f com relação a x. Então vamos lá, derivada da f com relação a x. A f é toda essa expressão com relação a x. Então derivada de xyz com relação a x vai dar yz. Derivada de x ao cubo em relação a x dá 3x ao quadrado. Derivada de y ao cubo em relação a x, 0. Derivada de z ao cubo em relação a x é 0 também. Ok? Dividido por derivada da f com relação a z. Derivada da f com relação a z, então vai ficar derivada de xyz em relação a z, vai ficar xy. Bom, aqui esse menos vai ter que fazer distributivo, então vou ter um menos aqui também. Tá? Xz. Derivada de x ao cubo em relação a z não tem, de y ao cubo em relação a z não tem, de y ao cubo, de z ao cubo em relação a z vai ficar 3z quadrado. Ok? Então é exatamente essa a resposta que tem aí, não é? Então menos yz mais 3x quadrado sobre xy mais 3z quadrado. Ok? Então, ou a gente utiliza essa expressão sabendo que isso aqui é válido, porque no exemplo anterior, no exemplo 2, a gente trabalhou de modo geral, valia para qualquer função f, né, que a gente tivesse. Então, aqui foi só aplicar. Ou então a gente faz como no exemplo, no exemplo 1 que a gente fez, que a gente não utilizou a fórmula, a expressão, mas a gente foi derivando a equação. Ok? Muito bem, então assim que funciona o exemplo 3. E o exemplo 4? No exemplo 4, agora, a gente vai ir um passo a mais, né? Aqui a gente tem, então, duas funções. A gente tem a função, o y vai ser em função de x e o z vai ser uma função de x também. Tá? Então, eu tenho duas variáveis em função da outra variável, né? Então, definidas em um intervalo aberto e são dadas implicitamente por esse sistema. Agora eu tenho um sistema, eu tenho duas equações agora para obter aqui duas funções, né, duas variáveis em função da terceira. A f e g são funções diferenciáveis em um conjunto aberto do R3 e eu quero expressar então a derivada de y em relação a x e de z em relação a x em termos das derivadas parciais de f e de g. Bom, para obter isso, a gente precisa derivar essas duas equações. Então, derivando essas duas equações, como que a gente fica? Vamos lá. Vamos derivar aqui e depois derivar aqui. Derivada da f, então. Então, vai ficar derivada com relação a x, né? Da equação f de x, y, z é igual a derivada com relação a x de 0. Mas a derivada de 0 com relação a x é 0. Muito bem. A mesma coisa vale aqui para expressão, para equação g igual a 0. Ok? Também vai ficar a derivada com relação a x de 0, que é 0. Muito bem. E agora? Vamos lá. Como que eu derivo essa função f? Então, aquela mesma ideia que a gente fez. Deriva ela com relação a cada variável e deriva aquela variável em relação à variável inicial. Então vai ficar a derivada da f1 com relação à primeira variável, x, vezes essa variável com relação à variável original. Ok? Mais a derivada desse f1 com relação à segunda variável, vezes a derivada da segunda variável com relação à variável original. Depois mais a derivada dessa função com relação à terceira variável, vezes a derivada da terceira variável com relação à variável original. Ok? Então isso é igual a 0. Muito bem.
Ok, então aqui a gente tem esse sistema. A mesma coisa vai valer aqui embaixo, só que no lugar da f vai ser g. Derivada da g com relação a x, vezes derivada de x com relação a x, mais derivada da g com relação a y, vezes a derivada da y com relação a y, mais a derivada da g com relação a z, vezes a derivada da z com relação a x igual a zero. E agora, derivada da f com relação a x, beleza? Derivada de x com relação a x é 1. Então isso vai ficar derivada da f com relação a x, aplicada aí nos pontos x, y, z. Né? Mais, agora, derivada da y com relação... Bom, aqui eu vou colocar sem aplicar um ponto, pessoal, para não ficar muito extenso, tá? Só para simplificar. Então aqui sobrou isso. Agora, o y ele depende de x, correto? Então isso vai ficar mais a derivada da f com relação a y, vezes. Só que o y depende somente de x, então não precisa da derivada parcial, é a derivada simples, né? Com relação a x, mais a derivada da f com relação a z, a mesma coisa a z. Z depende apenas de x, então derivada de z com relação a x igual a zero. E a mesma coisa vale para g aqui, derivada da g com relação a x, mais derivada da g com relação a y, vezes a derivada de y com relação a x, mais a derivada da g com relação a z, vezes a derivada da z com relação a x. Ok? O que mais? Como que fica agora? Como que a gente pode simplificar? Então eu quero achar essas equações. Então eu posso isolar em uma e substituir na outra, não é? Posso fazer esse tipo de alternativa. Ali no nosso caso, então, podemos isolar. Ok. Ou então podemos tentar isolar de um lado, substituir no outro, ou então fazer por um sistema, né? Por quê? Porque aqui eu consigo isolar. Então eu consigo escrever derivada da f com relação a x, né, negativo. Eu passei, esse aqui não tem nada, então eu vou passar para o outro lado. Esse aqui é a derivada da f com relação a y, vezes a derivada de y com relação a x, mais a derivada da f com relação a z, vezes a derivada de z com relação a x. E aqui menos a derivada da g com relação a x, vai ser a derivada da g com relação a y, vezes a derivada de y com relação a x, mais a derivada da g com relação a z, vezes a derivada da z com relação a x. Ok? Então tenho esse sistema. Né? É a mesma coisa, a única coisa é que eu peguei esse termo e passei para o outro lado, e esse termo passei para o outro lado. Né? Obtendo esse sistema. Então isso aqui é igual a zero. Ok? Então esse é o sistema que a gente tem. As derivadas parciais, como eu conheço as funções f e g são dadas, então essas derivadas aqui eu conheço, essas derivadas eu conheço, essa derivada eu conheço. O que eu não conheço? Eu não conheço essa variável, eu não conheço essa variável. Então, na verdade, eu estou em um sistema de duas equações e duas incógnitas. E quando que um sistema de duas equações e duas incógnitas possui solução? Lembra lá em alga 2? Ele vai possuir solução se a matriz do sistema for invertível. Né? Então, a matriz do sistema são os coeficientes, ó, formados por esse coeficiente, este e este. Possui determinante diferente de zero. Né? Então, ele possui inversa e eu posso isolar esses dois. Ok? Então, para que esse sistema tenha solução, então a gente deve ter que o discriminante, né, que é o determinante aqui de derivada da f com relação a y, derivada da f com relação a z, derivada da g com relação a y, vezes a derivada da g com relação a z, esse determinante é diferente de zero, né? É isso que a gente quer. A gente quer que esse determinante seja diferente de zero. Né? Muito bem? Então, se esse determinante é diferente de zero, a gente consegue isolar. Né?
Isolar de que forma? E aqui essa solução do sistema é a regra de Cramer, que a gente também viu a regra de Cramer lá em Alga 2. Tá? Então, pela regra de Cramer, a gente consegue isolar, e aí a gente obtém então que a derivada de y com relação a x é menos o determinante da derivada da f com relação a x, derivada da f com relação a z, derivada da g com relação a x, derivada da g com relação a z, dividido por esse determinante delta aí. E a derivada da z com relação a x vai ser também menos a derivada agora da f com relação a y, derivada da f com relação a z, f com relação a x aqui, na verdade. Aqui, derivada da g com relação a y, derivada da g com relação a x. Tá? Então, usando a regra de Cramer sobre delta. Okay? Então, essa expressão que a gente obtém, tá? Então, eu consigo então isolar aí, né? Podemos resolver o determinante e obter uma expressão clássica aí, uma expressão explícita para essas derivadas, tá? Então, podemos fazer essas expressões, tá? Simplificando aí, então, essa notação, essas expressões, então a gente pode introduzir uma notação. Vamos ver aqui, ó. Então, o que acontece aí? A notação. A gente vai denotar, então, derivada de fg, derivada parcial de f1 e gzão em relação a yx, como sendo yz, tá? Como sendo, essa daqui é por definição, o determinante jacobiano das funções f e g em relação às variáveis y e z. Então, não é o jacobiano todo, é só a parte que está em relação a y e z, tá? Que é exatamente essa aqui, a derivada da f1 com relação a y, que é essa aqui, né? Derivada da f1 com relação a z, derivada da gzão com relação a y, derivada da gzão com relação a z. Né? Então, esse determinante aqui, a gente chama de... a gente faz essa notação aqui e é parte do jacobiano, né? Do determinante jacobiano das funções f e g. Porque o jacobiano teria o quê? Eu teria que fazer a derivada em x aqui também, mas eu não estou pegando, eu estou pegando só a parte das funções que são escritas em função de x, ok? Então, consequentemente, eu posso reescrever essas soluções, né? Então, reescrevendo nessa notação, a gente tem então que dy dx, derivada de y em relação a x, vai ser ó, x e z, então vai ficar a derivada, né, ó, o jacobiano, né, de f e g, o determinante jacobiano de f e g, com as variáveis x e z, tá? Dividido, né, então menos aqui, faltou um menos, tá? Dividido pelo determinante jacobiano de f e g, só que agora com relação às variáveis y e z, que são as que eu escrevo em função de x. E a derivada de z com relação a x é também menos o jacobiano, né, determinante jacobiano de f e g nas variáveis y e x, tá? Y e x, dividido pelo determinante jacobiano, né, da f e da g nas variáveis y e z. A gente sabe que esse carinha aqui de baixo é diferente de zero, tá? Bom, então, nesse exemplo, no exemplo 4, então a gente tem duas funções, né, y e z em função de uma única variável x, e temos duas equações, né, o f1 e a gzão aqui, que dão essas funções dadas implicitamente por esses sistemas, ok? Bom, geometricamente o que isso significa, né? Então significa que eu tenho dois sistemas aqui, né, f de x, y de x,
z de x igual a 0 e g de x, y de x, z de x igual a 0. Então temos essas duas equações aqui, ok? Geometricamente falando, pessoal, então quer dizer que eu estou aí com duas superfícies, tá? Então essa equação aqui me dá uma superfície, se eu olhar para o conjunto dos xy que satisfaz essa equação, tá? Então no R3 eu estou olhando quem são os xy que satisfazem essa equação. Isso aí vai me dar uma superfície. Ok? Agora, a outra equação, então essa aqui é a equação f igual a 0. Tá? A outra equação é a g. A equação g, ela me dá uma outra superfície também, mesma ideia. Então aqui eu vou ter uma outra superfície aqui. Então aqui eu tenho a outra função g igual a 0. A intersecção das duas vai ser algo, né, aqui, algo desse tipo aqui, ó. Tá? Então suponho que elas têm uma intersecção aqui em uma curva, né? Então elas se interceptam aqui em cima de uma curva. Tá? Essa curva gama aqui. Essa curva gama, então, ela é dada, né, por quais coordenadas? Então ela é parametrizada pelo parâmetro x. E ela é dada por x, y de x, z de x. Tá? Então é esse que eu estou observando aí. Tá? Ok? Então essas duas, então olhando para essas funções aqui, x, y e z em função de x, o que eu estou olhando é para essa curva aqui. Então eu estou falando que eu tenho duas superfícies se interceptando em uma curva, né, de coordenadas aí, x, de parametrização x, y de x, z de x. É uma curva no R3.